Graças e paz, meus irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar. Me encontro muito feliz em poder estar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Confesso que estou com muito temor e feliz porque Deus já tem confirmado a palavra que Ele deu para estar ministrando agora, né? Mediante todas as oportunidades, todos os louvores que foram cantados, nosso irmão André, nosso irmão Diácono Romário também trouxe uma palavra que confirma aquilo que Deus tem falado. Sou grato ao pastor Renan por me dar essa oportunidade. Me faço acompanhada da minha maravilhosa esposa, né, a mulher mais linda deste mundo. Sou grato também ao meu irmão André William, que se dispôs para estar tocando ali, para que eu estivesse aqui ministrando a palavra. Abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Enquanto você abre, diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim para ele: Deus, com mais força, Deus está visitando cavernas nesta noite. O texto diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Agora você pula para o verso 18, que diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Somente até aqui. O texto que nós acabamos de fazer menção, ele é conhecido de todos, se não da maioria. De modo que o meu trabalho aqui vai ser apenas relembrar algumas coisas relacionadas à história de Elias, para que nós venhamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. A carreira da fé de Elias, ela é marcada pelo seu zelo e pelo seu empenho em defender a vontade e o nome do Senhor.
De modo que, se nós percebermos em todos os relatos que são relacionados a Elias, há uma disputa, há uma luta entre Deus e aquilo que eles chamavam de deuses, de Deus, Baal. Nós vemos um exemplo na história da viúva de Serepta. Serepta era uma cidade entre Tiro e Jordânia. E essas cidades eram denominadas como domínio de Baal. Porém, essa mulher que estava numa cidade denominada sobre o domínio de Baal, que era considerado um deus, que mandava a chuva, que fazia o solo crescer, ter fertilidade, ela estava passando uma dificuldade. E Deus enviou um profeta no nome do Senhor para mostrar que quem tinha o domínio sobre aquela terra não era Baal, e sim o Deus de Israel. E Deus já começa a falar conosco aqui nesta noite de forma muito específica. Porque talvez você chegou aqui e tem pessoas que falam para você assim, para você chegar naquele lugar, é somente através da indicação daquela pessoa, porque é ela quem manda naquele lugar. Para você chegar, conquistar aquele cargo, você obter aquele emprego, é somente se aquela pessoa te indicar, porque é ela que tem poder para fazer. E Deus está te mandando uma mensagem, está te mandando um recado, que Ele está entrando com a mão forte dEle. E Ele está operando para mostrar que é Ele quem tem o domínio de todas as coisas. E algo muito interessante nesse texto da viúva de Serepta é que a multiplicação só foi possível depois que aquela mulher compartilhou aquilo que ela tinha em casa. E você provavelmente vai lembrar da palavra que o nosso irmão André trouxe. Foi quando ela entregou o pouco, porque o profeta estava tendo necessidade, e ele disse, olha, me dá um pão para eu comer. E ela disse que aquilo que ela tinha para fazer era só para o filho dela e ela comerem e morrerem. E nós vemos que Deus não é um Deus que apenas faz milagre nas nossas vidas, mas Ele também nos ensina princípio. É no princípio do compartilhamento que Ele vai multiplicando na nossa vida. Nós não precisamos temer em compartilhar aquilo que nós temos, por mais que seja pouco. Porque Ele sim é o Deus, que é o Deus da fertilidade, que faz crescer até mesmo no deserto. O povo de Israel é um povo que sempre teve problema com a idolatria. Não somente na época de Elias, mas se você parar para olhar a história de Israel, eles sempre caíram nesse pecado de adorar outros ídolos, de adorarem outros deuses. E cá para nós, é muito mais fácil nós lidarmos com o ídolo do que lidar com um Deus. Por quê? Porque o ídolo eu moldo conforme a minha vontade. O ídolo eu ponho aonde eu quiser. Um ídolo eu mando, eu que dou as ordens para que ele faça. Mas a Deus não. Ninguém dá forma a Deus. Antes, Ele deu forma a todas as coisas. Não é ninguém que manda em Deus, é Ele quem determina tudo o que deve acontecer. E aí está o nosso conflito. E talvez você chegou aqui nesta noite lidando com o ídolo que você criou, que eu e você criamos. Às vezes nós não queremos lidar com a realidade. Nós queremos lutar contra Deus.
E esse é um problema que Jael enfrentou durante muito tempo. Então, Elias também enfrentou esse problema que Jael tinha, de adorar outros deuses. E por conta desse zelo e dessa preocupação, ele se colocou em disputa com os profetas de Baal. E ao fim dessa disputa, o Deus de Israel venceu. E acabou que os profetas de Baal acabaram sendo mortos. E foi por conta disso que a rainha Jezabel, que foi ela quem introduziu essa adoração a Baal no povo de Israel, começou uma perseguição ao profeta Elias. E por isso que nós nos deparamos com o texto que nós lemos. Mesmo depois de tantas experiências que Elias experimentou na presença do Senhor, mesmo depois de tanto poder que ele experimentou, agora ele se torna um fugitivo. Agora nós vemos um profeta amedrontado, mesmo depois de ter visto Deus mandar fogo do céu, mandar provisão numa terra árida e desértica, de Deus ressuscitar um jovem através da vida dele, ele agora se torna um fugitivo. Ele agora está com medo. Interessante, se você olhar o texto, por onde nós começamos a ler, no verso 8, diz que ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E você conhece o Monte Horebe? Horebe é um nome alternativo que se dá ao Monte Sinai, monte onde Deus se apresentou a Moisés, monte onde Deus se revelou a Moisés, lhe deu as leis. É para este monte que Elias está fugindo. Elias está indo para esse monte se esconder aquilo que Deus havia lhe dado, esconder a missão que Deus lhe tinha lhe dado. Mas há um recado da parte de Deus para nós, nesta noite, é que ninguém se esconde no lugar onde Deus determinou para revelar. Ninguém esconde nada no lugar onde Deus determinou que é um lugar de revelação. Talvez você tenha se escondido por conta das situações da vida atrás de uma cadeira. Talvez você tenha se escondido atrás de muitas muletas, mas Deus está alcançando você nesta noite. E aquilo que Ele te entregou para você fazer não vai ficar escondido. Aquilo que Ele te determinou para fazer, não há como ser escondido. Porque o dono do chamado não somos nós, é o Deus. Então ele foi para lá se esconder. E Deus determinou revelar. Agora, ele se encontra numa caverna. E é interessante que a caverna em si já é um lugar de revelar aquilo que nós temos e como nós estamos verdadeiramente. Porque nós parecemos muito fortes, mas quando chegamos na caverna, parece que aquela força desaparece. Na caverna, toda aquela maturidade espiritual que nós tínhamos, parece que não tem mais. Na caverna, aquela força que nós proclamávamos que tínhamos para fazer e acontecer,
parece que se torne fraqueza. E há uma instrução da parte de Deus, porque quando se trata de caverna, sempre vai haver dois lados. Aqueles que estão dentro da caverna e aqueles que estão fora dela. E há uma instrução da parte de Deus, tanto para quem está fora, como para quem está dentro. É importante nós frisarmos que a vontade de Deus não é que a pessoa permaneça dentro da caverna. Se fosse assim, ele não teria se revelado a Elias para que ele saísse dela. E por que nós estamos falando sobre isso? É porque parece que quando a pessoa entra na caverna, para muitos, ela não tem mais valia. Parece que se a pessoa está lá na caverna, deixa ela lá morrendo. E Deus quer mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Aqui no reino, provavelmente todos nós aqui iremos passar por um momento de caverna. Mas a vontade de Deus é que seja um momento de passagem, não de permanência. Muitas coisas podem fazer com que uma pessoa entre dentro de uma caverna. Situações da vida, às vezes é um desemprego, é uma quebra de expectativa, é alguma coisa relacionada à sua família que te colocou dentro de uma caverna. E há também aquelas pessoas, por conta do seu erro ou do seu ego, acabam também entrando. E é algo importante nós falarmos disso aqui, porque às vezes nós fazemos uma leitura muito romântica dessa história. Mas Elias, ele estava dentro da caverna por conta do seu ego. Ele achava que ele era o único que estava fazendo a vontade de Deus naquele tempo. E Deus nos mostra aqui a forma que se tira uma pessoa de dentro da caverna. Primeiro, não é com fogo, nem terremoto, nem vento que se tira alguém da caverna. E ao que nós podemos comparar isso? Não é com julgamento, não é com apontamento, não é com comparações que se tira alguém da caverna. Às vezes nós temos a tendência de olhar alguém que está sofrendo, passando por um momento de caverna, e falar, não é para tanto, eu já passei por coisas piores e não estou assim. Isso daí não é muita coisa para ela estar sofrendo desse jeito. Mas nós damos graças a Deus, que Deus nos olha não como o homem vê. Ele olha com um olhar de amor. E o texto nos mostra o que faz uma pessoa sair da caverna. O texto diz que foi um vento suave e tranquilo que fez Elias sair daquela caverna. E ao que nós podemos comparar isso, senão o amor? E o amor, ele tem diversas formas de operar. Para aquele que está cansado, o amor opera com uma palavra de ânimo, com uma mão estendida. Para aquele que está triste, o amor opera como um ombro amigo. Para aquele que se colocou na caverna, por conta do seu ego, por conta da sua altivez, o amor vai operar com exortação, mas sempre em amor. Então Elias se coloca agora diante de Deus. E depois de Deus perguntar, ele faz a sua queixa. E segundo Elias, ele estava lá porque somente ele estava pelejando pela causa do Senhor. Para um motivo que Elias apresentou, que era o fato de só ele ter lutado e estar lutando pela causa do Senhor, Deus mostrou mais 7.000 motivos para ele não estar lá.
Deus disse que havia 7.000 pessoas, 7.000 profetas que não se tinham dobrado o joelho e nem beijado a Baal. E que nós podemos entender com isso? É que nós temos muito mais motivos para estar fora da caverna do que dentro dela. Você tem muito mais motivo para agradecer a Deus do que para murmurar. Você tem muito mais motivo para estar alegre do que para estar triste. Deus hoje, Ele está se colocando à porta de cavernas aqui. E agora não interessa o que te fez entrar dentro de uma caverna. O que interessa é que Deus, Ele está te chamando para sair fora dela. Deus hoje, Ele está te dando força para que você rompa com este momento que até aqui te fez sofrer, que até aqui te paralisou, que até aqui te deixou amedrontado. Mas hoje, Ele está te alimentando. Hoje, Ele está te estendendo a mão. Para que a partir de agora, você volte a cumprir aquilo que Ele determinou para a tua vida. Como disse o nosso irmão Diácono Romário, para que se você pregava, agora você vai voltar a pregar. Se você cantava, você vai voltar a cantar. Se você servia, você vai voltar a servir, porque Ele está se apresentando diante da sua caverna. Se coloque de pé. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer em ver você triste e abatido. Por isso que Ele escolheu esta noite para te lembrar que Ele é com você. Para te lembrar que quem tem a palavra final sobre a sua vida não é o homem. Quem tem poder sobre sua vida não são as situações, mas sim é o Deus que te trouxe aqui esta noite. E se você entendeu que esta palavra foi direcionada a você, eu quero te convidar aqui nesta noite a se colocar aqui à frente. Se há um Elias aqui nesta noite, Deus está chamando, porque Ele determinou esse dia para ter um encontro com você. Não é mais tempo de você se esconder. Não é mais tempo de você ficar encarcerado numa caverna. Há muita coisa para você realizar na presença dEle. Há muito ainda para você fazer. Então Ele está te convidando para que você saia desta caverna. Quero convidar o Ministério de Louvor. O convite ainda está aberto. Deus, Ele quer te tirar dessa caverna. Deus, Ele quer revelar grandes coisas a você, a sua vida, a sua casa, a sua família.